E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, gente, eu sou o Muma, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do nosso MumaCast, nosso podcast semanal, né? Que a gente começa com uma. De forma meio triste, né? A gente começa no luto, o luto aí, né? Do homem, né? Que fez um dos heróis do Brasil, né? O rei do futebol, né? O nosso Pelé. Ontem, né? Acabou, eu fiquei sabendo, foi umas 3 e pouca da tarde, quase 4 da tarde, né? Que ele acabou falecendo. Bom, fico aqui. Eu falei um pouco dele na live de ontem, né? Eu não gosto muito de. Eu não resolvi fazer nenhum vídeo, uma postagem focada nele, porque eu não gosto de pegar, tentar assim ganhar likes ou views em cima de uma situação triste, né? Como o falecimento de alguém, né? Mas eu sempre procuro deixar alguma mensagem, né? Principalmente quando alguém, assim, no caso como o Pelé e tal, a não ser que seja alguém um pouco desconhecido, como foi o Bill Russell, né? Que também foi o Pelé do basquete, né? Digamos assim, o Bill Russell foi o Pelé do basquete, né? Então, antes do Michael Jordan, né? Então, mas quando você perde assim, então você tem uma figura muito importante, né? Fica aí, é claro, todo o meu apoio aí, né, ao povo brasileiro também, né, a todos nós, a família, né, e aqueles, né, como nós aqui que gostamos de futebol, que adoramos futebol, é uma perda, né, no esporte, e pra gente que nunca vi, né, eu não consegui ver, eu vi um pouco do jogo lá em 1990, o último jogo do Pelé, assim que ele fez por 50 anos, né, mas fica uma lembrança aí boa do rei do futebol, né, que se despede. Outras coisas serão discutidas provavelmente mais pra frente, né, sobre a questão, né, até a história do Santos. Né, rapidamente falando só, eu acho que o Santos deveria, acho que no caso do Santos, acho que o Santos deveria realmente aposentar, talvez, ou pelo menos, ou temporariamente, ou definitivamente, a sua camisa 10. Mas isso é uma outra questão. E fica então aí a minha lembrança aí do Pelé. Isso começando aqui esse vídeo. E do meu lado, né? Daqui tá o meu irmão, o Vitor. Né, como sempre, a gente vai falar. Hoje o nosso tema é Copa do Mundo. Né, a gente vai falar, vamos trazer aí a nossa visão do que aconteceu, né, do final, né, do saldo da seleção, da Copa. E o Vitor vai abrir também, deixando claro, falando, né, o quanto que o Pelé influenciou ele, a situação do Pelé, as palavras dele, também vai iniciar falando um pouquinho aí do mundo dos games aí também pra gente. E aí, Vitor, como é que você tá? Boa tarde pra você. Bom, pessoal, vou começar um pouco mais triste, né? Não vou começar por nossa chamada tradicional, um pouco mais triste aí pelo falecimento do ícone, né? Não só do futebol, mas do esporte e também de como pelo mundo inteiro, né? O cara que divulgou muito não só o futebol, mas o esporte em si, a disciplina em si. Eu praticamente, por ter sido um ex-jogador, como todos vocês sabem, porque a gente crescia ouvindo através do meu pai, que foi um cara que viu o Pelé jogar. Então, cresci ouvindo muitas histórias, depois acompanhei, né? Praticamente todo mundo conhece o Pelé e sabe da história do Pelé, não só como jogador, mas também da sua vida pessoal. Então, assim, nossas condolências aí à família, nossos sentimentos à família, é uma perda gigantesca aí, não só para o esporte, mas para o mundo inteiro. Mas praticamente a gente deixa aí praticamente nossos sentimentos e que conforte a família aí, que seja praticamente a vida segue, as coisas têm que seguir aí, mas Pelé é sempre eterno e sempre será eterno. Concordo com você, acho que praticamente no Santos você tem que praticamente aposentar a camisa 10. Acho que na seleção não, comentário sobre a seleção brasileira. A seleção é uma coisa um pouco maior. Não que o Pelé não teria esse grande tamanho de aposentar a camisa 10 da seleção, mas aí, como não era uma coisa constante, né, diferente onde o Santos era uma coisa constante e era praticamente a casa, onde foi a casa do Pelé, batendo recorde mais recordes do tempo que ele foi jogador do clube, depois para o New York Cosmos e por aí por diante. Bom, vamos começar aí com o mundo dos games, dizendo para vocês que o Star Wars, praticamente um jogo esperado, chega em março, praticamente aí para todos os usuários do mundo dos games. Lembrando que será até uma história diferente, né, desse novo Star Wars. Star Wars praticamente vai se passar numa luta na galáxia, na época do mundo que o período sombrio está meio que dominando a galáxia, e através do Cal, né? Cal que é um Jedi,
e aí praticamente ele será perseguido pelo Império, porque o Império, acho que se vencer o Call, praticamente ele vence a luta e domina a galáxia de vez. Qual será os usuários, né? Quem for jogar o Star Wars sabe que o Cal você vai ser o Cal para tentar vencer praticamente esse lado sombrio. E o Cal praticamente vai ter novas habilidades com o sabre de luz e também praticamente novas estratégias contra os inimigos. Além de praticamente surgirão novos planetas, você vai ter que praticamente desbravar novos planetas com biomas e vegetações diferentes e vegetações novas. Assim, o jogo chega em março com praticamente uma nova filosofia de jogo, uma coisa bem legal, sendo trazida aí praticamente em parceria praticamente da Sony com o Steven Spielberg, né? Que é o Lucasfilmes, né? Que é o dono praticamente dos direitos do Star Wars. Então, uma parceria bem legal, trazendo aí o jogo em março, aí Star Wars, novo jogo aí para vocês. O que você achou, Raul, dessa novidade aí? Chega em março aí, para todos os consoles e todos os tipos de games aí que pessoas costumam jogar. O Star Wars é uma franquia muito forte, né? Dentro do universo, né? Acho que é a maior franquia, né? Dentro desse universo aí da cultura pop. Então, é claro, né, que quando o George Lucas vendeu, né, e aí ele vendeu também o George Lucas, né, que era o criador da série, criador de tudo, ele vendeu a sua empresa, né, que ele criou a Lucasfilm, né, para Disney, envolveu também a Lucasfilm Game, a Lucas Games, né, também. E também é claro que envolve o ganho, né, com valores. Eu acho que esse universo tem que continuar sendo explorado. Esses jogos sempre costumam ser muito bons, as pessoas gostam, então a expectativa está sempre bem alta, né? Uma expectativa alta aí pro pessoal que vai acompanhando, que gosta aí, né, do Star Wars. Então, realmente eu acho um bom jogo. A expectativa é grande, né? E para quem gosta de desbravar, como você falou, né? Vai ter os biomas, aí tem todo esse negócio dos biomas, a história toda. Você vai ser um personagem específico na história. E então o jogo mais fixo, então você vai conhecer um pouquinho mais do universo Star Wars, né? Vai ampliar um pouquinho mais, né? Sempre são informações que sempre são acrescentadas ao cânone geral, né? A obra como um todo. Então você conhece mais do universo, até o universo periférico, coisas que não consegue contar nos filmes. E hoje, né, muito contado nas séries, mas também é trazido para os games. Então é um grande jogo, né? Um grande jogo. A gente fica aí na expectativa do lançamento aí do novo Star Wars, né? Que deve ser o primeiro grande jogo então aí que vem para 2023, que é um ano que deve trazer alguns jogos bem legais. Aí já ficar de olho nisso daí. Bom, então abordado esse tema, a gente vai para a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo aí, né? Que fechou, né, um grande evento, né? Como sempre, né? Muita movimentação em volta, polêmicas tanto dentro e fora. Talvez com assim dentro do estádio, com o público, estádios lotados, todas as partidas, né? Sucesso de público absoluto. Fora de campo, talvez um pouco conturbada, né? Por conta da, da situação, né? Que, opa, da situação do Catar, né? Do país. Mas eu acho que é importante que a gente fala, vamos falar, é claro, né, que fica a situação, né? Fica a memória. Eu acho que talvez a Copa do Mundo vai deixar tem algumas coisas, né, que a gente assim que vão contra a Copa do Mundo. A ideia da Copa do Mundo é fortalecer, normalmente quando eles levam para esse país é fortalecer o futebol dentro do país, o interesse pelo futebol. Mas se tem um país que você pega que construíram um estádio para ser desmontado logo depois, né, já mostra o tipo de comprometimento que o Qatar tinha, né, com a Copa do Mundo, né, era puramente atender os anseios dos trilionários, né, que são os reis, a família real, os reis lá, os investidores, né? Então o interesse da Copa do Mundo lá foi puramente, foi mais comercial do que propriamente institucional, que sempre até a última Copa do Mundo você tinha essa ideia institucional, e isso abre espaço para a Copa do Mundo ser levada para outro tipo de panorama, né? Como você já pode ver, por exemplo, que a situação do Cristiano Ronaldo ir jogar na Arábia Saudita envolve também no contrato dele a promoção
para a Arábia Saudita sediar também uma Copa do Mundo. A Arábia Saudita, que é uma situação muito similar à do Catar, sob termos do parâmetro, né? Um país que tem talvez um pouco mais de interesse para o futebol que o próprio Catar, mas também tem as suas polêmicas de limitações de direitos do ser humano. Mas tem um país, né, que contra isso é um país com poder financeiro gigantesco, e o Cristiano Ronaldo teria que fazer propaganda, né? O contrato dele envolveria fazer, inclusive, propaganda talvez contra Portugal, que é um dos países que pretende também fazer, também querer sediar uma Copa do Mundo. Então, fica um negócio interessante, né, pra gente ver, mas abre um precedente perigoso, né, pra FIFA. Fica essa meu destaque. Vamos ver como é que a FIFA vai lidar com isso, né, porque a próxima Copa do Mundo eu acho que tem o foco institucional mesmo da FIFA, né, talvez faça um ano institucional, um ano não institucional, né, porque Estados Unidos, Canadá e México são países que o México já ama o futebol, o Canadá o Canadá e os Estados Unidos aprenderam a gostar. Eu acho que a Copa do Mundo vai ampliar ainda mais esse amor dos americanos pelo esporte. Então o crescimento do futebol vai ser muito bom na próxima Copa do Mundo. Depois, eu não sei se já tem definida a próxima sede pós 2026, mas se abrir espaço aí é um panorama perigoso aí, né, para, por exemplo, esses países com situações políticas internas questionáveis, porém com um poder financeiro muito grande, trazer esse evento, né, da FIFA. Até entendo o Mundial de Clubes ou outros eventos, mas a Copa do Mundo em si, pelo tamanho da empresa, do tamanho do evento, é muito perigoso isso, né? Então, como a gente estava falando, a gente vai trazer aqui para falar da final. Vamos começar falando da final da Copa do Mundo, que foi um jogaço, né? Perguntaram até, né, como que fica essa final, né? O que eu achei, se tinha alguma outra final do mesmo nível, assim, teve outras finais que foram para prorrogações, finais dramáticas, né, grandes jogos, mas você não tem uma partida com um nível assim, com um nível técnico muito alto. É claro que a intensidade foi o fator da Copa, que já falo daqui a pouco, mas trazer dois jogadores assim, a grande lenda, o maior jogador da sua geração, né? E talvez o único jogador que questiona aí, né, para muitos a situação do Pelé, né? Que a gente abriu falando do Pelé, que é o Messi, né? Do melhor jogador de todos os tempos. Então o Messi é o maior jogador da sua geração, o que leva a esse questionamento com relação ao Pelé, contra talvez o próximo grande nome do futebol nos anos que virão, né? Que é o Mbappé, né? E os dois proporcionaram um show, né? O Mbappé foi espetacular nessa Copa do Mundo. Se a França ganhasse, é claro que ele seria o melhor jogador, né? Mas ao mesmo tempo tem uma Argentina que foi literalmente carregada pelo Messi ao melhor estilo 1986 com Maradona, né? O Messi foi um protagonista absoluto, né? A Argentina precisava desse protagonismo do Messi. O Messi precisava ser esse Messi, né? Ele precisava abandonar um pouco a raiz dele catalã e voltar lá aos primórdios dele, né, os primeiros 12 anos da vida dele, que ele foi argentino, que ele era argentino. Então ele precisou voltar a ser esse Messi argentino, e ele foi, né, esse Messi comprometido, esse Messi mais do coração, não só da técnica, né? Ele foi um jogador que soube jogar com os companheiros, soube jogar individualmente, brilhou, né, em várias fases decisivas para a seleção. Quando o Sam precisou, ele fez gol na primeira fase, fez gol em jogos importantes, né, levou essa Argentina, e com grandes atuações, levou essa Argentina para essa final, que foi sensacional, né? A Argentina abre domínio absoluto do jogo, uma mudança rápida, muito veloz aí do Deschamps, né? Não deixou a peteca cair, né? Ele nem esperou o jogo a Argentina esfriar a força dela para já mexer completamente na sua equipe, mudar a forma de jogo, já apostar numa outra sistemática, e no segundo tempo conseguir essa resposta com o gol do finalzinho do Mbappé, levar o jogo, né, o segundo gol dele, levar o jogo para prorrogação, de novo com a Argentina abrindo o placar, de novo depois o Mbappé tendo que buscar, né, com a atuação espetacular, e depois nos pênaltis, né, o goleiro Emiliano Martinez, outro personagem espetacular dessa Copa do Mundo, né, sai com o seu... Porque a Copa do Mundo mostrou realmente que talvez você precisa ter uma importância de ter um goleiro bom na disputa de pênaltis, né? Equipes com goleiros bons em disputa de pênaltis foram longe, né? Você pega o Livakovic na Croácia, né? Foi uma situação dessa. Você pega o próprio Emiliano Martins, como a gente falou, da Argentina. E
né? Porque foram muitos pênaltis, né? Pênaltis desperdiçados nessa Copa do Mundo. Então isso mostra a importância de você ter um goleiro realmente com pinta de jogador, que assim, que pênalti tem que ser um negócio que o goleiro tem que treinar também, tem que fazer, principalmente a questão de goleiro de Copa do Mundo, o atributo do pênalti é um atributo muito importante, né? E essa Copa mostrou. E foi, então, a final foi incrível, né? Já abri falando um pouquinho dessa final, não teve outra do mesmo nível, né? Assim, teve alguma outra. Você vai puxar algumas grandes finais, 74, a virada da Alemanha em cima da Super Holanda, 82, a vitória da Itália sobre a Alemanha. Foram alguns dos jogos aí, né? Talvez Brasil e Itália, mas muito sol, né? O tempo normal. Uma decisão também 94 decidiu nos pênaltis. Mas nenhuma foi nesse nível com esses dois personagens nesse tamanho, né? 94 com Romário e Baggio, né? Que eram os dois melhores jogadores do mundo também naquela época, né? Quem vencesse seria o melhor jogador do mundo, né? Como foi o Romário. Então, você não pega, mesmo assim, você não pega assim que os dois jogadores foram tão decisivos, foi tão frenética, né? Um jogo muito frenético nesse nível, né? Como foi essa final. Na minha opinião, eu vejo essa situação. Parabéns para a Argentina, assim como seria parabéns também para a França também, né? Que fez uma campanha incrível, né? Uma atuação incrível. Então, e o Messi sai engrandecido, acho que ele fechou o ciclo da sua carreira. Eu acho que já tem tudo que ele precisa. A partir de agora ele complementa só, mas ele já está estabelecido já como o maior jogador da sua geração, assim, e talvez é o único talvez que a gente pode, entre aspas, comparar com o Pelé, né, em termos de feitos, né, em termos do impacto deles não dentro e fora do esporte. Dá para fazer uma comparação, acho que é o único atleta de futebol que dá para fazer essa comparação dentro do futebol. Então, essa é a minha visão. O que você vê, Vitor, aí dessa final, dessa Copa do Mundo, de França e Argentina, e alguma situação da Copa como um todo, aí, né? Como eu falei, essa questão é uma questão extra-campo aí da Copa do Mundo. O que você tem para trazer dessa sua visão frente a esse campeonato aí no Catar? Começando sobre a final, a Argentina é melhor, né? A Argentina com uma estratégia muito bem definida ali pelo Scaloni. Scaloni muda. Então, até para mim, o melhor treinador da Copa, tá? Muitos colocaram aí, eu vi muitos comentários aí que o melhor treinador teria sido o Regragui, né? Treinador de Marrocos, é pela campanha que Marrocos fez, que ninguém esperava. Mas o Regragui fez muitos jogos que Marrocos apenas se defendeu. O jogo que Marrocos atacou mesmo, que foi contra a França, óbvio também pelas circunstâncias do jogo, que ele tomou um gol no começo do jogo, um gol com menos de 5 minutos, e ele é obrigado a sair para o jogo para atacar numa semifinal. Então, para mim, o melhor treinador da Copa, Scaloni, começa mal a Argentina e ele muda, vai tendo variações em cima dos jogadores que ele convocou, e afinal, ele mais uma vez fez a federação, e trabalha com o Di Maria aberto pelo lado esquerdo, em cima de um lateral, porque o Di Maria não tinha condições, praticamente, de atuar os 90 minutos e não tinha condições de acompanhar o lateral. Então, o que ele faz? Ele praticamente coloca o Di Maria em cima do Koundé, que é um cara que joga, que é zagueiro, vem atuando na lateral para liberar o Theo Hernandes do lado da França, para o Theo Hernandes apoiar e não ter tanto comprometimento defensivo. E o Koundé fica mais para fazer praticamente quase com o terceiro zagueiro ali, junto com o Pamecano e com o Varane. Então ele libera para ir para o ataque o Hernandes e segura o Koundé. E com isso ele coloca o Di Maria ali, porque o Koundé não vai apoiar, e o Di Maria também não precisa recompor tanto para marcar. Ele abre o Messi do lado direito, para jogar muito em cima das costas do Theo Hernandes, a subida do Theo Hernandes. Ele centraliza o Julián Álvares, mas o Julián Álvares sendo aquele meio que falso 9, trabalhando como falso 9, indo e voltando, com a bola ele é um centroavante, sem a bola ele fecha no meio campo, até para liberar Messi de Maria. E o Depou abre para ser esse cara com um volante aberto pelo lado direito, para além de se juntar ao Messi, para ter um trabalho de bola, o Messi e o Molina. Ali o Molina também, grande Copa do Molina, tá? Cresceu muito, lateral do Atlético de Madrid. E tem também praticamente para segurar o Mbappé, não só segurar o Mbappé, mas também o Depou ajudar para segurar que ele faz uma trinca com o Depou, o Julián Álvares meio que desce para cuidar do Griezmann e ele desce um pouco mais, aí ele faz meio que um balanço do meio campo, uma trinca do meio campo, com o Depou descendo para cá, o Enzo descendo um pouco mais para cá, e quem vem fechando por aqui também é o McAllister, né? Que é o McAllister não fica tão aberto, fecha para o meio para ajudar a marcação junto com o Julián Álvares aqui, né? Meio que
essa trinca aqui no meio campo, vocês estão conseguindo ver essa meio informação minha. Assim, então, assim, fica o meio campo com 3 e 1, né? Fazendo assim com a mão, fica assim mais fácil. Com o Julian Álvares aqui, os 3 no meio campo, é o Depou, o Enzo e o McAllister, o Di Maria aberto, o Messi aberto de um lado. Ele deixa Messi e Di Maria abertos, pela esquerda e pela direita. Então, assim, ele praticamente estudou a França e montou a sua variação tática em cima da França. Então, para mim, assim, o melhor treinador disparado da Copa, disparado. Trabalhou muito em cima das virtudes da Argentina e também em cima das fragilidades dos seus adversários. E fez mais uma vez na final. Faz um primeiro tempo de almanaque, abre 2-0, sem sofrer, poderia ter feito mais. Até o meio do segundo tempo, a Argentina praticamente domina. Quando aí acontece praticamente o gol que é o primeiro gol da Argentina, que é num pênalti, que é o gol do Mbappé, o primeiro gol de pênalti. E aí, na sequência, numa mudança da Deschamps também entendeu bem, leu bem, ele saca o Griezmann e saca o Giroud e o Dembélé, que praticamente não funcionaram. Ele praticamente coloca o Mbappé por dentro como 9, como centroavante, coloca junto com o Mbappé, fazendo uma dupla, o Kolo Muani, ali por dentro. Ele abre o Marcos Thuram de um lado e abre o Coman do outro. Então ele praticamente faz um 4-2-4. Ele segura o Tchouaméni e o Rabiot e coloca 4 atacantes, prende mais o Theo Hernandes, para o Theo Hernandes subir menos. Depois ele até troca o Theo Hernandes e bota o Camavinga, até para também ter uma marcação mais forte pelo lado esquerdo, para ter praticamente esses 4 caras da frente, para não poder voltar, para segurar um pouco mais o meio campo da Argentina. O Deschamps também tem meio que leu o jogo também. E aí, do pênalti do Mbappé, surge a jogada na sequência, uma tabela entre Mbappé e... Até numa roubada de bola do Coman. O Coman rouba a bola do Messi no meio campo, sai no contra-ataque, faz o lançamento pro Mbappé. O Mbappé escora de cabeça pro Kolo Muani. O Kolo Muani faz o passe e o Mbappé empata o jogo. Então, assim, ele leu bem também. Né? O Deschamps leu bem o jogo. Golaço. Então fica assim, o Deschamps entende o jogo e meio que iguala com a Argentina no jogo. E aí vai para a prorrogação. Na prorrogação, a França até começa um pouco melhor. Entre o Fofana, que é um cara mais de força física no lugar do Rabiot, porque o Rabiot também é um cara que vem de gripe, é um cara assim também meio baleado, e a Argentina também tira o Messi, tira o Di Maria, né? Messi não, desculpa, tira o Di Maria, porque o Di Maria não aguenta os 90 minutos, e entra o Acunha, né? O Acunha que é um lateral, e entra um pouco mais na frente. Aí a Argentina perde um pouco esse desafogo. Porque o que aconteceu? O Messi trazia a bola para o meio, depois o Messi sempre virava para o outro lado para pegar o Di Maria muito no mano a mano com o Koundé, ou às vezes até no começo o Dembélé estava marcando. Porque o Koundé entrava para fazer a marcação, para ter uma sobra, porque o Messi entrava como um atacante com o Julian Álvares, para ter uma sobra, o Koundé entrava e o Dembélé fazia a mesma cobertura, e às vezes trombava com o Di Maria. E o Dembélé não é um marcador, nem o Coman não é um marcador. Então o Di Maria meio que estava levando vantagem ali. Sai o Di Maria entre o Acunha, que não é um jogador de drible. É um lateral é um cara mais conservador, é um cara mais ali. Continua entrando ainda no desafogo com o Acunha, mas a qualidade do Acunha não é a qualidade do Di Maria. Então a França iguala o jogo, e na prorrogação a França começa melhor. Começa melhor com o Fofana, quando aí mais uma vez entra a mão do Scaloni. Ele muda, ele saca o Julian Álvares, coloca o Lautaro, e o que ele faz? Ele recua o Acunha um pouco mais para fechar no meio campo, fazer uma linha de 4 com o Depou. Ali, ele tira também o Depou do jogo e coloca o Paredes para fechar um pouco mais o meio campo. O Depou não, desculpa, ele saca o McAllister, bota o Paredes, então ele fecha mais o meio campo, que ele abre o Depou aberto de um lado, aí vira uma linha de 4 com o Messi e o Lautaro. Que aí fica uma linha de 4 com Paredes mais fixo ao lado do Enzo, Depou aberto de um lado, o Acunha aberto do outro. Então ele fecha mais o meio campo. E aí entra a mão dele com o Lautaro. O Lautaro é um cara mais fixo, é um cara que consegue segurar melhor a bola do que o Julian Álvares. O Julian Álvares é um centroavante mais móvel, né? Movimentação. O Lautaro é móvel também, não é um centroavante tão fixo, mas o Lautaro tem um porte físico melhor do que o Julian Álvares. Consegue segurar mais a bola. É hora que o Lautaro entra muito bem no jogo. Isso ele entra até no final do segundo tempo, onde a gente já tem uma chance de fazer o terceiro gol,
que ele evita duas chances do Lautaro. Uma no lançamento do Enzo pro Lautaro, que o Lautaro bate para fora, e outra numa jogada, trabalha a bola, o Messi faz o passe, cai para o Lautaro vai bater, o Upamecano corta. Então o Lautaro entra bem no jogo. E numa jogada no segundo tempo, num passe do Molina, ele saca do Molina, não, tipo, do Montiel, ele bota o Montiel. Por ter um meio campo mais fixo, ele bota um lateral que apoia mais, que é o Montiel, do que o Molina. O Montiel faz o lançamento, o Lautaro escora, a bola do Messi vem pro McAllister, do McAllister vai pro Lautaro, o Lautaro bate, o Courtois, não, desculpa, o Courtois, né? Courtois é o goleiro da França, né? O Courtois defende e o Courtois não, Courtois da Bélgica, o Lloris, desculpa, o Lloris defende, o Messi faz 3-2 na prorrogação. Aí num lance muito despretensioso acontece um pênalti, a França acho que um pouco mais entrega, acontece um pênalti na mão do Montiel, o Mbappé empata de novo. E aí no final do jogo tem a defesa do Emiliano Martínez. Até o lance do pênalti, a França era só bola no Mbappé, e o Mbappé toda hora contra dois, e ele conseguindo forçar a jogada, né? E conseguindo passar lá. Até por isso, porque se o Deschamps coloca o Mbappé como 9, possivelmente, até para o Mbappé não precisar marcar, o Mbappé ter gás. Para praticamente quando o time tiver a bola, o Mbappé meio que seu desafogo, seu cara de tentar alguma coisa. Então, assim, essa foi a estratégia do Deschamps até a Copa inteira. Mesmo o Mbappé, quando jogava aberto, o Mbappé não voltava. A gente até disse isso em outros episódios. O Mbappé não voltava. O Mbappé meio que ficava para respirar, para ter fôlego, para praticamente ser o desafogo da equipe, ser o cara para resolver, praticamente para a França. Então, nesse ponto, aí tem o lance, praticamente final, que o Colomani bate, o Martins defende, e aí vai para os pênaltis. E nos pênaltis, praticamente, aí a competência da Argentina, a Argentina conquista o título, para mim merecido, juntando tanto 90 minutos quanto a prorrogação, nos 120 minutos. A Argentina é melhor, na maioria do tempo, mereceu o título e praticamente sacramentou o seu terceiro título. Mas, assim, volto a dizer, né, voltando agora falando sobre a Copa, eu prefiro Copa no final do ano. Assim, eu acho que foi uma experiência muito válida. Eu acho que não vai voltar, acho que a próxima Copa já está decidida, a Copa volta-se em julho. Mas eu sou muito a favor de Copa no final do ano. Acho que, como a maioria dos jogadores estão no futebol europeu, você pega os caras muito em alto nível, muito no meio da temporada ali, os caras começando a chegar no meio do seu ápice ali, fisicamente, até no seu ápice fisicamente. Então eu sou muito a favor de Copa em dezembro. Fazer assim, mais uma menção honrosa a Marrocos, grande campanha, assim, acho até é um elenco até novo, né? Não é um elenco tão caro, tem alguns jogadores mais velhos, o Bufal, que está com 29, tá? Mas é um elenco até novo, que vai durar ali por bastante tempo, com o Regagui. Então, assim, é um time que pode até ir melhor na próxima Copa, ou até manter a mesma campanha, que eu acho que chegar numa semifinal já é gigantesco, até para o futebol africano, não só para o Marrocos, mas futebol africano. Croácia também, muito. Assim, vai sofrer alguns baques, deve perder provavelmente Modric, pode ser que o Brozovic também não volte, o Brozovic tem 30 anos, o Vacic também está chegando, mas conseguiu se reinventar, trazer novos jogadores, também é uma seleção assim, muito, muito boa Copa, muito boa mesmo, assim, óbvio, começou com jogos muito, muito abaixo, assim, até porque tem muitas seleções que têm jogadores abaixo, assim, então, a gente até comentou isso, são treinadores do segundo escalão do futebol mundial, não são treinadores do primeiro escalão, porque praticamente as seleções pagam menos que os clubes, então os treinadores hoje do primeiro escalão estão nos clubes, então os treinadores de segundo escalão, óbvio, tirando o Brasil, que praticamente tem teve o seu melhor treinador brasileiro, é o seu melhor treinador, que era o Tite, a gente vai falar sobre o Brasil daqui a pouco. O resto, de repente, o Roberto Martínez, do Van Gaal, que também para mim, hoje, não sei se ele é o melhor, mas é ainda um dos melhores treinadores holandeses que tem hoje em dia. O Roberto Martínez, que é um grande treinador, um espanhol, Roberto Martínez, mas é um grande treinador que estava na Bélgica. Então, a maioria dos treinadores são treinadores de segundo escalão. O próprio Scaloni é um cara que era auxiliar, nunca tinha sido treinador, nunca dirigiu times, era auxiliar do São Paulo na última Copa, em 2018, assumiu aí meio que interino, foi indo, ficando e ficou, e fez uma grande Copa como treinador. Deschamps é um cara que também em clube
até que foi bem na Juventus, conquistou alguns títulos italianos, mas também não é um cara com grandes conquistas, mas dizem que também não é o melhor treinador francês, dizem que o melhor treinador francês é o Zidane, mas o Deschamps deve continuar na seleção. Então, assim, mas o Deschamps é um cara assim que também eu praticamente era um crítico dele, mas ele foi muito bem na Copa também, com variações em cima da equipe, entendeu a equipe, mexeu bem com as peças, abriu mão do Benzema, que eu não teria aberto mão, sendo o Benzema, acho que teria o Benzema ainda estava escrito, poderia até jogar a final, até teve Você essa. botaria ele pelo menos no banco na final? Acho que no banco dava, né? Pra entrar Eu teria segundo levado, eu tempo. teria não só não só na final, mas acho que assim, quando o Benzema voltou a treinar, eu teria chamado o Benzema de cara. O Benzema ter ficado no banco, o Benzema é um cara que assim resolve jogo. Assim, é um cara de muito alto nível. Assim, ajudaria muito o Mbappé. Então eu teria levado a hora que o Benzema voltou aos treinos, poderia ter condições, eu tivesse condições para 20 minutos, 25 minutos, como o Di Maria, muitas vezes o Scaloni não escalou o Di Maria, eu teria levado o Benzema assim de volta para a seleção. Acho que esse foi um erro do Deschamps. Acho que assim, também houve um erro de comunicação dos dois, ou até um. Então, eu teria levado o Benzema de volta, mas o Deschamps, mesmo assim, o Deschamps teve muitos desfalques, 8 desfalques, né? Pogba, Kanté, Nkunku, que ele perde o Lucas Hernandes no primeiro jogo. Então, assim, ele teve muitos desfalques mesmo, e praticamente conseguiu reinventar a França com novas peças, novos jogadores, também grande menção rosa também para o Deschamps. É, o Muito bem, para mim, os Deschamps. 4 treinadores das Eu acho. 4 seleções. Eu acho que o Deschamps até fica um pouco meio que, assim, ele fica um pouco meio que desmerecido por conta talvez do histórico, de outras Acho que o coisas. ciclo, né? O ciclo dele pós-Copa do Mundo Então, foi muito abaixo, né? A isso, França, a França fez uma. A esse França é, ganhou a Nations, né? Na sequência ele ganha a Nations, ele ganha uma Nations com ele, e aí isso. depois ele perde outra Nations, Aí, em outra Nations ele nem se classifica, né? Ele ganha uma e na e outra aí ele nem se classifica. tem a campanha da Euro também dele lá, né? E foi Que ficou, abaixo, que ele sai para a aí ele Suíça nas quartas de é, final, né? Nos pênaltis. isso. Nas Aí quartas não, nas oitavas. ele cai Né? muito fora, As muito oitavas de cedo pro final que se para a esperava Suíça, da nos França, é pênaltis. isso mesmo. Então ele ficou meio questionado Então, lá e ele se deu a volta por cima na Copa, né? sim, sim, foi muito bem na Copa. França, assim, até a França jogou pior que a Inglaterra, né, nas quartas e acaba se classificando. Foi pior que a Argentina perdeu. Foi pior que o Marrocos, mas venceu. Então, assim, teve momentos do jogo contra a Polônia, até antes de abrir o placar, o do Giroud, que a Polônia era melhor que a França. Então, assim, o Deschamps, mesmo assim, muito bem, deve continuar para a Euro, né? Principalmente ele tinha uma cláusula lá que automaticamente, se ele chegasse até uma certa fase da Copa do Mundo, automaticamente já renovava, e deve se renovar. Apesar que a França ainda não, a Federação Francesa não se pronunciou ainda, porque tem o Zidane, principalmente no encalço ali, louco para assumir. Mas, para mim, os 4 das 4 primeiras seleções, o Southgate também, eu faço uma menção rosa. O Southgate, para mim, apesar da Inglaterra ter sido eliminada nas quartas de final, muito boa campanha. A Inglaterra com um bom jogo, fez um bom jogo contra a França. De repente, o Harry Kane não perde o pênalti para prorrogação, a Inglaterra chega na melhor. Uma seleção nova, que pode chegar melhor também na próxima Copa, com a manutenção do Southgate, É, até para a Eurocopa, pelo menos até a Eurocopa. muitos valores interessantes aí, principalmente os garotos que chegaram, né, no time, né? Sim, tem mais jogadores chegando, né? O Madison, E tem mais, né? Tem algum foi convocado e centroavante não chegando aí? jogou pouco. Tem, tem, tem o O Palmer, jogador ponta do Manchester City. Unimeca lá Tem também. Unimeca também é inglês? Não sei se ele é. sim, o Abraham, que é o centroavante da É, Roma, que não foi. Você tem o próprio centroavante do Aston Villa, que jogou agora, que é um jogador que também está sendo observado. Agora me fugiu o nome. Também está sendo observado. Tem muitos novos jogadores aí para surgir na seleção da Inglaterra, para uma decisão do Southgate, que é um cara que sabe trabalhar aí. É uma seleção que também pode ter bons frutos para os próximos. A Alemanha, que apesar de ter sido, mantém o Hans Flick, que eu acho que também é certo. Eu manteria o Hans Flick, apesar da campanha péssima. Foi a Espanha também, que tem meninos para amadurecer. Então, assim, Copa para mim, a partir da terceira rodada da primeira fase para frente, você começa a ter bons jogos de mais alto nível, jogadores melhorando, até seleções mais abaixo começaram a entregar mais. Costa Rica, no jogo contra a Alemanha, foi bem.
Aliás, Japão tem uma renova com coisa esse até perguntar pra treinador. você se o modelo realmente vai mudar ou vai ser esse modelo, porque tava falando que o modelo mudaria pra grupos de três, mais seleções classificadas. Vai mudar. A próxima Copa muda, mas você continua do mesmo jeito É, vai ter um jogo fazendo três eliminatório a jogos. mais. É, vai ter um jogo eliminatório a mais, né? Vai ser Você dois continua do jogos, mesmo jeito fazendo três jogos. no mínimo três jogos. Todo time faz no mínimo No três mínimo três jogos. jogos. No É. mínimo três jogos. Não, se eu não me engano, serão um grupo de quatro ainda, com mais seleções, serão ainda grupos de quatro, mas continua. Terá, acho que uma eliminatória a mais, se eu não me engano. Continua, se eu não me engano, são 7 jogos ainda. Ah, mas aí Então, continua um grupo de quatro. porque a gente tava até discutindo isso ontem, porque no jogo, né, no jogo que eu jogo lá na FM, eles trazem, né, o regulamento da Copa do Mundo, aí chegou no ano 2026, que são grupos de três, um monte de grupos de três, e aí entrou algumas seleções, e o que a gente viu, por exemplo, é muita goleada. Então, tipo, seleções como Filipinas vai pra Copa, porque tem mais seleções, Sim, mas isso é muito. e Isso é aí, muito. Praticamente a média que a FIFA faz com o mundo então, inteiro. política, Então, você politicagem, né, fazer uma uma média. politicagem. É igual o Qatar. A seleção do Qatar não tem condições alguma. A seleção do Qatar não joga a Série A3 aqui do Campeonato Paulista. Assim, uma seleção muito fraca. Na série C do Campeonato Brasileiro. Uma seleção muito fraca. Na Série B do Campeonato Brasileiro ele não subiria, ele brigaria para não cair para ir para a Série C. Assim, é um time muito fraco do Qatar. Mas aí você faz uma média, Copa lá no Qatar, que assim, apesar dos problemas extra-campo, assim, eu não acho que é problema extra-campo, acho que assim, o país tem uma regra. Se você está fazendo a Copa no país, você tem que seguir as regras do país. Você não pode mudar, o país não pode mudar por um mês e meio, porque está tendo a Copa. Sim, Isso não aliás, existe. é até a polêmica da bebida, né? Da bebida lá Sim, do, sim, assim. Isso não existe. da A Budweiser. Copa, a Copa é assim, É, o a país questão da é, Copa é tem suas isso. A regras. questão é você levar o país para um local onde tem essas regras. Eu concordo, tem que Mas eu acho respeitar. que assim, não, mas eu acho que assim, a FIFA teria que se adaptar. Não o Qatar se adaptar à Copa. A Copa se adaptar ao Qatar. Assim, você faz no Sim. Qatar e você se adapta Não, às regras do nesse país. ponto eu E concordo com você você. faz uma festa do mesmo jeito, porque assim, a Copa é muita festa. Mas acima de É, tudo é a competição. é o A importante de competição está competição. acima de tudo, acima da festa. É Acima que de ela, óbvio, tem que ela expande, torcedores. né? Isso. É que ela expande, né? Por exemplo, a Copa do Mundo você leva até que no Brasil teve, porque todos os locais que o pessoal se reúne para assistir jogos são locais organizados pela própria FIFA. Então vende produtos da FIFA, tem coisa da FIFA lá. Sim, as fanfests. Sim, mas E tem assim, no você mundo pode, a inteiro. Então a fanfest, mas FIFA o não é, a problema Copa não não é era a só. fanfest. A Mas, por exemplo, FanFest você poderia teve bebida alcoólica. O problema não foi a sim, FanFest, o tempo problema era limitado, fora. né? Porque fora do Catar não é igual no Brasil ou em qualquer outro O lugar que você pode pessoal sair com uma abusa. cerveja na mão tomando. Ou com Isso. qualquer outra bebida alcoólica. Sim, o Catar tem suas Então, regras. o que eu falo é que assim, como a gente tá em mundo muito de imagem, então você associar, é aquela história de associar a imagem. Então, não só a FIFA, mas as empresas da FIFA associariam a imagem dela com países que têm uma política ditatorial, entendeu? Países que têm essa ideia. Fica. Há um problema desse negócio, porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem exemplos, né? O cara, por exemplo, você vê, tem podcast que o cara lá, ele falou uma coisa errada, foi tirar ele do podcast, porque os patrocinadores não querem o nome deles ligado ao cara que falou uma coisa lá sobre, né, a gente sabe que Então, mas é o que eu falo, mas é o que eu então falo. a mesma coisa da Copa do Mundo, entendeu? Você ligar para um país que tem essa mesma ideia, entendeu? Mas assim, Não, ou você leva, se você é uma levar, você tem que censura, aceitar. Se você teoricamente é uma levar, você não pode censura, é uma mudar. censura. Mas é a regra do país, ué. Não Isso, tem o você que você levar. fazer. Isso, o problema não é. Se a FIFA levar, tem que respeitar. Eu concordo aí, tem que respeitar. Você tem. Porque o país funciona daquele jeito, tem que respeitar. A questão é você levar. A FIFA pode Mas levar. apesar de tudo, foi uma ótima Copa. Sim, Sim, volto a dizer, são muito campos ótimos, sim. estrutura ótima. Assim, Catar, país extremamente desenvolvido, tudo funcionou muito bem. Assim, a gente teve até reclamações na Copa do Brasil em 2014 de campos, né? Campos não em ótimas condições. Campos de No treino, Catar né? já tinha Os campos de treino estavam campos meio. ótimos, estrutura de torcida ótima, poucas brigas de torcida, poucas brigas fora, até assim, não houve relatos de brigas fora, polícia tendo problema, teve uma ou outra briga, tipo, jogo Argentina e México, teve problema de torcidas tal, até pela rivalidade, um pouco, mas assim, de resto, a Copa caminhou muito bem, com uma grande final, melhor final de todos os tempos, grande final, com dois grandes jogadores praticamente
que estão na história já das Copas do Mundo, que é o Messi de um lado, o Mbappé do outro, mostrando toda a sua artilharia, assim, toda a sua cartilha. Então, assim, para mim tudo correu ótimo, tudo tranquilo, e a vida que segue, ótimo. Para mim, volto a dizer, sou muito a favor de Copa em dezembro, novembro e dezembro. Eu sou muito a favor. Eu acho que assim, foi a única, óbvio, até pelo verão do Qatar, que em julho não tem como, não vai ter. Nos Estados Unidos, Canadá e México É. também seria difícil fazer, até pelo frio que é no Canadá. Então, Não tem nem. é isso que eu ia falar, a questão da Copa no final do ano teria que ser nos países do No hemisfério Canadá, nos sul. Estados Unidos até tem locais também que o frio está pesado nessa época do ano. Muito. Neve o tempo inteiro. Então, já cai por cogitação você É. fazer uma Copa em dezembro. Talvez no hemisfério sul, países do hemisfério sul, por exemplo, Brasil, Mas eu sou muito Argentina, adepto. na Eu sou África. muito adepto de Copa no Aí final dá pra do você fazer no ano. final do ano. Eu acho que você tem os jogadores mais inteiros. é, a preparação até foi menor para alguns times. Assim. A seleção brasileira mesmo ficou assim. A seleção brasileira costuma se preparar um mês, às vezes um mês, ou às vezes 25 dias para o primeiro jogo, né? Vai para Teresópolis antes. Dessa vez teve que já foi para a Europa, teve preparação de uma semana e meia, para praticamente uma semana e meia, né? Para a Copa do Mundo, mas eu prefiro em dezembro. Eu prefiro em dezembro. Assim. Foi uma experiência muito válida ter feito em dezembro. Mas não deve acontecer, foi a única, até óbvio, pelo verão atípico do Catar. Eu acho que funciona se for, como eu falando, se fosse hemisfério sul ou situações específicas. Então, qualquer país do hemisfério sul, que no final do ano é verão, funciona. Né? Se você levar, agora você vai para o país do hemisfério norte, qualquer país europeu, até dependendo do país europeu, até dá. Por exemplo, Portugal, assim, você poderia fazer uma Copa no final do ano. Né? Dependendo do país do sul ali, Itália, esses países até dá para você fazer, né? Se fizer no sul ali, né? Mas no restante ali fica meio mais difícil, né? Mas sem dúvida nenhuma eu concordo com a questão da Copa do Mundo, né? Tem muita correria, os times todos compactos, a bola não parava, né? Campo com a grama baixa. Aliás, muitos lances, muitas emoções no jogo por conta disso, né? Bola campo baixo, jogadores todos em alto Mas é o nível, todo mundo gramado, mas é o gramado correndo. padrão do futebol mundial, né? A Isso, grama mais então. baixa, campo bem úmido, para ser aquele jogo mais rápido. E é o Isso, jogo jogadores correndo que se muito, faz né? na Europa, que é o futebol europeu, é o padrão para o futebol mundial, e que É, tem no mundo inteiro. isso deveria ser adotado, né? Acho que até que nem a gente tem aqui no Brasil, tem um tem campo sintético, o outro tem grama alta, o outro tem grama pesada, então acho que sempre fica esse exemplo, né? Acho que esse tem que ser o padrão até para você poder, porque o melhor nível do futebol é praticado nessa circunstância, né? Então você precisa levar, é claro que é um custo, né? É um custo você deixar um campo desse jeito, fazer esse tipo de trabalho, não é barato. Mas você, por exemplo, acho que o Brasileirão deveria ter uma padronização dos campos no mesmo padrão, por exemplo, foi Eu da acho que Copa do Mundo. tá melhorando, tá melhorando. O Brasil começa a melhorar. Os campos, os locais que praticamente não conseguem ter isso, estão meio que adotando um pouco de grama sintética, que já melhora, né? Exemplo, claro, o Atlético Paranaense, que adotou, né, da Baixada. O próprio Castelão vai adotar o Castelão, que é um estádio que tem muitos jogos, lá, Fortaleza e Ceará o ano inteiro. Parece que também vai adotar esse modelo, parece que em janeiro já começa a reforma, deve adotar esse estilo de gramado. O próprio Maracanã já tem esse estilo de gramado, já mudou um pouco de grama sintética, até para você conservar, porque são muitos jogos, você acaba conservando o gramado e tendo esse gramado que é o padrão europeu, que é o padrão para o mundo inteiro. Então, seguir esse padrão acho que é interessante, porque ajuda a elevar o nível do próprio futebol brasileiro. Os nossos jogadores saem mais preparados até para jogar na Europa e na seleção brasileira. Isso faz para quem talvez não joga, mas assim, é o que eu tava falando até ontem sobre a história do Pelé, né? Que você jogar num campo e que a bola pinga sem parar, ou num campo que a bola é mais devagar, ou num campo que a bola é mais rápida, são três estilos de jogos completamente diferentes. O comportamento dentro do campo é diferente, né? Físico, principalmente o seu desgaste físico, sua capacidade técnica, ela é moldada de uma determinada forma diferente, né? Então é importante você ter o estilo de campo igual aonde se pratica o melhor futebol para facilitar a adaptação dos nossos jogadores aos adversários desse nível, né? Então eleva o nível também do esporte como um todo aqui também no Brasil. E por falar em Brasil, eu ia falar de seleção brasileira agora um pouco, né? Talvez, né, a gente falou, eu acho que era uma constante, foi uma constante durante a Copa, né? Somente na segunda, Brasil entrou na segunda fase,
né, de que o Brasil, principalmente quando os jogos começaram a acontecer, de que realmente o Brasil tinha o melhor elenco, né, da Copa do Mundo. Talvez os melhores jogadores, assim, se você for juntar o elenco como um todo, do 1 ao 26, né, o Brasil com jogadores protagonistas, né, em grandes equipes, jogadores importantes, como a gente falou, né, tinha a melhor equipe, né, de jogadores, mas eu até falei isso, né, e eu vou falar isso uma coisa, né, porque eu sempre sou um grande defensor do Tite, acho ele um treinador espetacular, mas ele falou uma coisa quando acabou, inclusive foi o que me motivou, né, a acreditar mais na seleção pós Copa do Mundo 2018, foi que ele viu e ele tinha aprendido muita coisa na Copa, né, que talvez de que você deveria, talvez uma das coisas era mudar o time, né, de que jogadores, o time deveria se adaptar durante a Copa, até porque praticamente todas as Copas que o Brasil vence, o Brasil mexe no time, né? A seleção muda, né? E quase sempre acontece isso nos vencedores de Copa do Mundo, né? O time começa, não é o mesmo time que termina, né? Entra algum jogador, a equipe se ajusta então esse é o primeiro ponto. Isso não aconteceu na Copa do Mundo, né? O Brasil não mudou. O Brasil não mudou. Nós tivemos um jogador muito bom do Barcelona como é o Rafinha. Rafinha não conseguiu fazer bons jogos na Copa. E nós tivemos jogadores como o Martinelli, que entrou bem, né? Que teve boas oportunidades. O Antony também tentou alguma coisa diferente, inclusive até entrou bem contra a Croácia. E o Tite não mudou. Ou no meio campo, né? Você teve o Paquetá também em alguns momentos tendo dificuldade. Bruno Guimarães, apesar da derrota do Brasil para Camarões, ele faz uma partida interessante, né? Com muita presença, né? Com muito volume dentro do jogo. Também acabou não tendo uma oportunidade. E a resposta rápida, né? Coisa que o Tite parecia que teria, né? E ele não abriu mão do esquema, né? O Tite literalmente morreu com o esquema dele, né? Com aquele sistema. Eu imaginei que o Brasil, eu até falava assim, né? Que o Brasil teria que ter uma estratégia específica, talvez, que o Brasil treinasse sempre que a seleção se encontrasse, mas nunca usasse. E usasse só na Copa do Mundo. Para esse momento. Que é uma tática diferente, uma estratégia diferente. O Brasil deveria trabalhar sempre essa estratégia e guardar no bolso para quando viesse uma situação de aperto, ele usasse talvez uma estratégia diferente, né? Eu até cogitei uma ideia de 3 zagueiros, uma ideia de 2 atacantes, mudasse completamente a ideia da seleção, mas não, o Brasil entra no primeiro tempo contra a Croácia claramente sabendo da força do Brasil, ela administra o ritmo de jogo com o recuo do Modric, e o Modric passa a comandar o meio campo do jogo, diminui, apesar do Brasil ter pressionado mais, ter controlado mais, ter tido mais oportunidade de gol, o Brasil perdeu muito tempo de jogo com a bola no pé do Modric, com a bola com ritmo baixo da Croácia, e o Tite não tem uma resposta para isso, né? Se você pegar mapa de calor, você tem tanta informação que você poderia ter pego, mesmo que ele não visse isso, né? Isso ficou a olhos claros para todo mundo que tá vendo o jogo, né? Todo mundo que viu, eu lembro que eu falei, pessoal, todo mundo viu isso. Né? Esse controle de bola absurdo, fora do normal, no jogo contra o Brasil, do Modric. Então você teria que contrabalancear isso, que seria aumentar o número de jogadores no meio campo, aumentar o número de peças. Só que isso envolveria mudar o esquema tático. Eu até falei, eu acho que o Tite não treinou. E o Tite tem essa coisa, se ele não treina, eu acho que já é um erro em não treinar. E aí é um grande erro, né? Um gravíssimo erro, né? Você não treinar uma alternativa tática. Não importa o time que você seja, você tem que ter uma alternativa para caso o seu esquema não funcione dentro de um jogo de futebol. Né? Você não pode, hoje em dia, você não tem como eu vou no meu 4-4-2 e se der certo eu só troco um cara ali e o outro e vamos que vamos. Não, você tem que ter uma alternativa tática mesmo. Né? Tem que mudar a tática, né? E o Tite não muda, ele prefere manter o sistema dele, acredita no sistema dele e ele morre literalmente com o sistema dele com uma equipe melhor. Assim, o Brasil teria um jogo para fazer, teria que ir para fazer jogo contra a Argentina? Teria um time para ser mais, era mais time da Argentina, né, no papel. Se você escolheu o Messi ali, o Brasil era mais forte. Entendeu? A questão da Argentina foi a disposição tática do Scaloni, as ideias do Scaloni que mudaram. O Brasil faria um bom jogo contra a França? Faria, teria time para fazer um bom jogo contra a França também. Né? Mas, não falei, né? E aí você talvez ter tantas peças, o Tite acreditou demais no seu sistema, nas suas ideias, e aí eu acho que você, entre aspas, você meio que subestima a capacidade do adversário de contrabalancear aquilo que você faz, né? De que você vai impor o seu sistema e o seu sistema vai funcionando até uma hora que ninguém funciona, né? O próprio Guardiola, né? Quando ele estabeleceu o tic-tac, ele funcionou. Quando ele vai pro Bayern de Munique, ele muda
a ideia, ele vê que o tic-tac dele não vai funcionar daquele jeito, ele tem que adaptar, tem que encontrar ideias para acrescentar, para funcionar aquele sistema dele, para fazer o Bayern de Munique funcionar, e depois, por consequência, o Manchester City, então nem se fala nas mudanças, né? E eu acho que o que define o grande treinador é isso, né? É essa coisa, né? Talvez o treinador de Marrocos, né, que você falou aí, ele tentou uma coisa diferente contra a França, que não teve nem tempo de saber se funcionaria ou não, porque com menos de 5 minutos a França sai na frente do placar, né? Mas ele tentou uma ideia diferente. É melhor você morrer tentando algo diferente do que você morrer sabendo que a sua situação era no final. Não acho que deveria ter sido diferente, mas no intervalo ele já poderia ter trazido algo diferente, né? A única mudança que ele faz é quando o Brasil faz 1-0, ele bota o Fred, né? Ou seja, ele continua aquele 6 por meia dúzia, ele não tenta, bom, vou segurar um pouco para dar uma segurança maior na parte ofensiva, botar talvez o Fabinho, jogar com 2 volantes. Aí eu falei, o Tite não treinou isso. Mas aí eu repito, se você não treinar, você tem que treinar uma alternativa. Você tem que treinar para o caso, que nem se ele não era possível, na minha concepção, e é uma crítica, estou fazendo uma crítica, não era possível que você não projetou que o jogo poderia ir para a prorrogação. Entendeu? Numa partida de Copa do Mundo, eliminatória. Não importa o adversário, você tem que cogitar uma prorrogação. E o que você fará se o time fizer um gol na prorrogação? Você tem que ter uma tática. Então, vou fazer uma segurança maior. Então, aí você treina o time para uma segurança maior também para uma situação de prorrogação, ou uma situação em que, por acaso, a sua tática não funciona. Que quando você monta a sua tática, você tem que saber o que poderia afetar a sua tática, né? Porque você tem 2 só jogadores de meio campo, né? Porque o Neymar não marcava, né? O Brasil virava um 4-4-2 de marcação, recuava, fazia uma linha de 5 lá atrás, ficava tentando fazer uma linha de 3, só que isso não estava funcionando, porque a Croácia não queria atacar, a Croácia queria mastigar o jogo, e com a qualidade técnica, né, dos jogadores, impediu aquela recuperação de bola rápida, a recuperação em 6, né? 6 segundos a recuperação de bola rápida que o Brasil fazia. Então, de novo, repetiu, Copa do Mundo, o mesmo erro, né? Foi o mesmo erro. Despreparo. Na minha concepção foi despreparo. Coisa que ele falou que ele tinha aprendido na última Copa. Então, acho que não houve aprendizado da Copa passada para essa Copa, porque foi exatamente o mesmo procedimento, as mesmas ideias. Só mudou a tática, só mudou assim. Depois de muito pestanejar, ele começou a botar o pessoal aí que vinha jogando bem para atuar nas equipes, para ele tirar aqueles jogadores que vinham jogando anteriormente, aquela seleção mais pesada. Ele deixa uma seleção mais leve, mas ele pestanejou muito em termos de dar ideia. Eu acho que ele não acreditava em alguns jogadores, demorou para acreditar. Por exemplo, acho que o Martinelli poderia ter tido mais oportunidade, né? Ele ficar muito receoso de botar o Martinelli, muito receoso de botar o Pedro, né? Em algumas situações de jogo, né? E é claro que a gente vai falar, o Vitor vai falar sobre isso, né? Tem uma outra coisa que eu vou deixar pro Vitor falar, porque a questão é dele, né? Ele tem uma visão a mais, né? Sobre essa questão toda, né? Que ele vai falar. Mas, a meu ver, eu faço uma crítica dura. Infelizmente, acho que o Tite faz um trabalho que, assim, no geral, a ideia é boa, traz, assim, pro Brasil uma intelectualidade na parte do treinador. Isso é interessante, é legal, porque vai exigir do próximo comandante um conhecimento tático, umas ideias boas também, né? Uma ideia aprofundada, mas ele pecou 2 vezes na mesma situação, né? Então, você errar uma vez, você fala, tudo bem, aprendi, mas você erra de novo, você está persistindo no erro. E aí você paga, né? A Copa do Mundo cobra muito caro, né? Não dá tempo de você fazer. Se você não agir, você não tem resposta. Quando você vai ter resposta, já é muito tarde, né? E também outra coisa que pareceu que o Brasil não treinou penalidades, né? Mas os caras, sabe, bateram e tal. Óbvio que tu tomou um gol no final, sentiu mais, só que não dá pra sentir, talvez, assim, que os jogadores bateram porque bateram. Batem bem e tal, pênalti. Mas não sei se houve um preparo e tal. E aquela velha história da mudança, né? De novo, a mudança vem também nas penalidades máximas, né? Talvez, que a gente fala, o Neymar é sempre o último a bater. Sim, sempre é o último a bater. Só que nessa Copa do Mundo, você não era obrigado a entregar a lista de batedores antes. Você poderia ajustar a lista, né? Então, fica esse problema, né? Na minha opinião, do Tite, né? Na seleção brasileira. Infelizmente, por conta desse trabalho, fica essa crítica, que eu acho que pra mim o trabalho dele foi médio por conta disso, né? A campanha é boa, mas aí não tem como não ser, mas na hora do vamos ver, né? Porque porque o treinador da seleção brasileira é contratado pra isso, né? Contratado pra jogar a quarta de final de Copa do Mundo e passar pelos seus adversários europeus, né? O técnico da seleção brasileira é contratado pra jogar 3 jogos: as quartas, a semi e a final da Copa. O restante é obrigação. O restante não é nada mais que obrigação, entendeu? São 3 jogos que o treinador da seleção brasileira é avaliado: nas quartas, na semi e na final de Copa. E ele não passou 2 vezes no seu único desafio que teve, né?
Seu primeiro desafio ele não passou 2 vezes. Então, não é um bom trabalho, na minha opinião. Esperar para ver o que a CBF vai fazer pro próximo treinador. E eu sou o próximo técnico, né? E a gente vai continuar. Eu vou até fazer uma pausa aqui. A gente vai continuar esse papo com a palavra do Vitor aí no próximo bloco aqui, porque já tá dando aqui o nosso. Tem que fazer o nosso break rapidinho, tá? Então eu vou fazer aqui. A gente vai falar sobre o restante da. O Vitor vai falar sobre a visão dele da Copa do Mundo.